Salve, galera! Aí eu estou passando aqui mais uma vez no nosso canal. O vídeo de ontem foi um vídeo que gerou bastante polêmica, deixa eu me ajeitar aqui, e comentários. E eu gostaria de trazer à tona um assunto ainda mais delicado. Nós falamos ontem, nós mostramos ontem um trecho do vídeo da série My Secret Terrors, aquela série sul-coreana, né, que dá uma suposição de que o coronavírus foi algo programado pela República Chinesa. E, por qual razão, não sei, a parte mais interessante foi cortada do YouTube de imediato. Não sei se por simples fato de conter direitos autorais, que eu estou vendo essa série sendo replicada no YouTube o tempo todo, mas como não se trata de uma informação, ela está lá. Bom, eu não vou trazer em conta a questão do YouTube em si ter cortado o texto, a parte onde eu fiz a tradução. Para todos os efeitos, está lá no nosso Facebook. Você pode acessar, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, ou talvez no primeiro comentário. E também você pode solicitar via WhatsApp, está o link aí embaixo. Se você quiser assistir toda a tradução em português do trecho do episódio 10 de My Secret Terrors, né? Ou então solicitar o arquivo e a gente está mandando para você através do link do nosso Google Drive que está embaixo. Certo é que foi eliminada a parte onde é mais séria do vídeo. Então, estamos aí. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu joinha e assinale o sininho aí para poder receber notificações em próximas postagens nossas aqui no canal, que, como disse ontem no vídeo anterior, não é um canal com essa diretriz, não trabalha nem trata esses assuntos. Foi um canal criado para videoaulas, mas estamos aproveitando o gancho e trazendo essas informações para todos vocês. Pois bem, hoje eu me deparei com uma questão muito séria, apresentada nas redes sociais, aquela teoria de que a cada 100 anos existe uma pandemia, digamos assim, para dizimar a população mundial. Aí cita 1520, 1620, 1720, 1820, 1920, 2020, culminando com o coronavírus, ou o projeto Corona, como é apresentado por alguns. Então vamos lá, nós precisamos ter um certo cuidado com relação a datas. Vamos ter um certo cuidado com relação a datas, porque a história está bem aí e é coisa séria, né? Coisa muito séria. Eu separei algum conteúdo aqui para poder falar sobre esses intervalos, falando sobre a peste negra, a peste bubônica, a varíola, a grande peste de Marselha, a cólera, né? A pandemia da cólera, a gripe espanhola, 1920, entre outras mazelas que assolaram a humanidade nesses centênios de datas, certo? Então é o seguinte, de fato a teoria não deixa de ser uma coisa interessante, assim como os caixões da FEMA, né? Aqueles milhões de caixões que estão armazenados na Geórgia e em todos os outros estados dos Estados Unidos, que as pessoas batem em cima que se trata de uma redução da população mundial. Não duvido e não afirmo. Eu apenas estou aqui para transmitir o que eu ouço ou leio, de acordo que possa ser raciocinado e de certa forma, divergido aí entre os internautas. Muito bem, não sou perito no assunto, mas eu gosto, sou curioso, e por ser curioso eu gosto de trazer à tona esses temas, né? Esses temas que são interessantes. Uma coisa muito interessante que chama realmente a atenção são as pedras da Geórgia, onde tem uma frase lá que diz que a população mundial não deve ultrapassar o número de 500 milhões. Nós temos hoje 8 bilhões e alguma coisa, então também faz sentido a questão da redução da população mundial.
Então, como eu disse, essa questão aí já da redução da população mundial está ligada diretamente à teoria da conspiração sobre a questão da nova ordem mundial, sobre a redução de humanos. Vamos falar desse tema, a questão de a cada 100 anos nós temos uma grande epidemia. E aí nós vamos entrar no contexto da história, começando por 1420, segundo a teoria, da peste bubônica, ou a peste negra, né? A peste bubônica ficou conhecida como a mais devastadora pandemia da história da humanidade, né? Ela ocorreu dentro da Eurásia, ou seja, um pedaço da Europa, um pedaço da Ásia, entre os anos de 1347 a 1353, não necessariamente em 1420. Então é algo realmente que está desencontrado no contexto da história. Isso aí você pode verificar lá no Wikipedia, você coloca lá peste negra ou peste bubônica, você vai encontrar a data com mais precisão, e é bom a gente evitar esse tipo de comentários sem base histórica. Aí eu vi também que eles colocaram lá em 1520 a varíola, né? A grande varíola. Eu tenho aqui um contexto que diz: menos de 5 anos, cerca de 15 milhões perderam a vida na região que hoje é o México. Os sintomas que começaram a sentir-se antes de 1545 eram febres elevadas, dores de cabeça, escorrimento de sangue dos olhos, do nariz e da boca. A morte era inevitável e sucedia a regra geral, após 3 ou 4 dias. Em 5 anos, 80% da população tinha desaparecido, vítima daquilo que na língua local ficou conhecido como a pestilência, ou cocolite. Então, a pestilência foi tema de discussão durante mais de 500 anos, e agora a causa foi identificada por um grupo de cientistas da Universidade de Tübingen, na Alemanha, acho que é assim que fala, num estudo publicado no mais recente número da revista Nature Ecology and Evolution, né? Então, o primeiro surto foi em 1545 e o segundo em 1576, no total de uma população estimada em 20 milhões de pessoas. No final dos períodos estariam vivas menos de 2 milhões, 10%. Bom, foi fato? Foi fato. Existiu a varíola? Existiu. Foi em 1520? Não. Foi entre 1545 e 1576. Então vamos evitar esse tipo de comentário desnecessário e causar essa teoria monstruosa de que tudo acontece de 100 em 100 anos. Se bem que ocorre muitas coisas com coincidência entre 100 e 100 anos. A peste de Marselha, por exemplo, é comentada que foi em 1720. E como de fato o seu nível maior foi em 1720. A peste Marselha, para quem não sabe, foi o último dos surtos europeus significativos da peste bubônica. E ela chegou a Marselha, França, em 1720. Bom, aí é fato. Então vamos ligar. 1720 matou um total de 100 milhões de pessoas, ou seja, 50 milhões na cidade, e os próximos 2 anos, mais 50 milhões ao norte, em torno da província e cidade, né? Apesar do grande número de mortes, Marselha recuperou-se rapidamente a partir do surto da peste. A atividade econômica levou apenas alguns anos para se recuperar. Com o comércio, expandiu-se para Índias Ocidentais e América Latina, 1765. Bom, isso aí não interessa muito, vamos deixar passar. Ok, mas resta ressaltar que essa peste, chamada peste de Marselha, ela durou 60 anos. Ela foi até o ano de 1780. Ok, vamos falar sobre o surto da cólera, né? A terceira pandemia do surto da cólera teve origem na Índia no século XIX e se alastrou muito além de suas fronteiras. Investigadores da UCLA acreditam que o surto pode ter começado em 1837 e durado até 1863. Na Rússia, mais de 1 milhão morreram de cólera. Certo, mas também não foi em 1820. Ela teve início em 1852 e foi até 1860. Até aí,
também não comprova que 1820 ocorreu. Talvez na década de 40 do século XIX, digamos assim, década de 30, década de 40. E a gripe espanhola, tão comentada? Bom, a gripe espanhola, conhecida como a gripe de 1918, bom, 1920 bate, né? Nós sabemos que a gripe espanhola foi uma grande epidemia, conhecida também como a gripe de 18, a gripe de 1918, um surto do vírus influenza, que matou muita gente de forma incomumente, né? Durante janeiro de 1918 a dezembro de 1920. Infectou na Terra 500 milhões de pessoas, cerca de 1/4 da população mundial da época, né? Então o número de mortes foi 50 milhões, 10% dos que foram infectados. E essa daí bate com 1920, porque foi entre 1918, foi na década de 20, até o ano 1920. Então, nesse sentido, nós temos aí as teorias, né, que mostram que em 1920, em 1820, 1720, 1620 e assim vai, sempre teve uma grande matança, digamos assim, de pessoas no planeta provocado por uma epidemia. Não seria de se duvidar que agora, em 2020, o corona esteja dentro deste rol de pandemias, entre aspas, provocadas para a redução da população mundial. Não vou duvidar que tenha ligação com a questão dos caixões, né, da FEMA. Não vou também duvidar que esteja ligado às placas de pedra da Geórgia, onde diz que a população deve ser reduzida no máximo a 500 milhões, e como nós temos 8 bilhões e pouco, então pode sim ter ligação, mas na dúvida não vamos afirmar. Porém, resta ressaltar que nós não estamos de tudo fazendo a coisa apenas por fazer. Lógico e evidente que existe dedo humano de alguma nação ou de algum povo comandando toda essa população da Terra. Porque, analisando pelo ângulo, observe um critério interessante. Eu estive analisando um pequeno trecho do vídeo que eu postei ontem, que é o Secret Terriers. My Secret Terriers, esse é o nome da série. Onde tem uma parte que o camarada está dando uma palestra orientando como é que as crianças devem se comportar com questão de higiene, lavar as mãos, ensina como lavar e tal. E enquanto isso tem um agente especial por baixo daquele pátio onde está sendo dada a palestra, daquele auditório, disseminando uma bomba química, mostrando, espalhando o vírus mortal, que seria, conforme eu mostrei ontem, o Projeto Corona, né? Se você parar para analisar, tem um certo sentido. Eu fiz uma questão agora há pouco, conversando com uma prima minha. Antes mesmo de surgir o primeiro caso no Brasil, onde estava a população brasileira? Bom, a população que não é evangélica estava nas festas de Réveillon, estava no Carnaval, estavam se distraindo. As crianças estavam em colégios. O assunto coronavírus já estava sendo propagado no mundo. Aqueles que são evangélicos ou católicos estavam reunidos também em seus determinados templos, também em aglomeração. Ninguém falou nada, ninguém tocou no assunto. Mas, logo em seguida, nós temos aí a ordem de isolamento social. Se olhar por esse ângulo e analisar esse trecho do vídeo, você vai ver que a ideia é o seguinte. Primeiro, se espalha o vírus sobre as pessoas, de forma proposital, isso é uma tese, não estou afirmando. E depois vamos mandar essas pessoas para dentro de casa, porque essas pessoas não são do grupo de risco de morte, são apenas incubadores do vírus para outras pessoas. E logo faz sentido, porque quem são do grupo de risco? Doentes, que dão trabalho bastante ao governo, segundo a noção de alguns, e aposentados, idosos, que serão contaminados com quem? Com quem ficou trancado com eles dentro de casa. O isolamento, olhando por esse lado de teoria de conspiração, nós compreendemos isso, que a ideia dos governantes do mundo, dos senhores do mundo, seria essa. Espalhar primeiro o vírus sobre a população que são assintomáticas,
depois pegar essa população, proibi-las de ficar em seus determinados lugares e mantê-los em suas casas para a contaminação daqueles que são do grupo de risco. Cuidado, pode ser isso. Não estou afirmando, mas sim, existe essa possibilidade. Gostou do vídeo? Não esqueça, dá o seu like e se inscreva no nosso canal caso não seja inscrito ainda. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas era necessário. E compartilhe aí para a gente chegar ao nosso pico de 100 mil assinantes. Valeu, muito obrigado e até uma próxima vez aqui no nosso canal.